Então, há mais de 20 anos atrás, quando plantamos a primeira das comunidades Alcance, que começou em Irati, eu lembro que eu me mudei para lá, né? Eu e Kelly, na época, abraçamos um desafio de fé e não apenas nos mudamos para Irati sem nenhum tipo de sustento, mas nós levamos outras 6 famílias conosco para nos ajudar na implantação da igreja. E eu lembro que aquilo era um desafio. Então a gente abriu mão de tudo que tinha. Desfizemos, vendemos nossa casa, carro, algumas das coisas que tínhamos, reservas, e dissemos, vamos investir nesse projeto. Nós queremos ver o reino de Deus funcionando. E a partir daquele momento, nós criamos um código com aquelas famílias, né? A gente queria viver estilo o livro de Atos. A Bíblia diz que eles dividiam tudo conforme a necessidade. E durante um bom tempo, o nosso estilo de vida era o seguinte: tudo que entrava a gente dividia com aquelas famílias. Então o miojo dividia por igual, o Nescau por igual. Nescau era luxo naquela época, né? O achocolatado, vamos falar assim, né? A única exceção que a gente tinha é famílias que têm crianças pequenas podem ser beneficiadas quando aparecia uma bolacha, e outros que não têm crianças vão ser avaliados de acordo com tem ou com a idade. Mas salvo isso, a gente tratava tudo por igual. Mas eu lembro de uma viagem que eu fiz. E antes de eu chegar no meu destino, eu tive inúmeros problemas. O carro quebrou, tive que deixá-lo no meio do caminho numa oficina consertando, tive que alugar outro carro. Quer dizer, as despesas de viagem já tinham aumentado exponencialmente, mas não falei nada para ninguém. Eu simplesmente só queria resolver a situação, falei, depois eu penso. Quando eu cheguei no primeiro de vários destinos, eu ia pregar em 3 cidades de um determinado estado. O homem de Deus que eu estava visitando é um profeta daqueles que parece ser o das páginas do Antigo Testamento, daqueles que revela até a sombra, né? E quando eu cheguei, apesar de não ter falado nada, eu lembro quando eu entrei na casa dele, ele falou assim para mim, cara, eu tenho uma palavra de Deus para você, e pode ser que você não goste, mas Deus mandou te falar isso quando você chegasse. Ele falou, a primeira coisa que ele mandou te falar é que nessa sua viagem, tudo que vai entrar não vai cobrir nem suas despesas, você vai voltar no vermelho, no prejuízo. E não é porque as pessoas não vão te tratar bem, você vai ter despesas como nunca teve, e Deus está permitindo isso tudo acontecer para chamar a sua atenção. Eu estou pensando, ele ainda nem sabe de nada, mas a coisa já estava acontecendo. Ele olha para mim e diz assim, e ele disse que vai permitir isso por você largar a mão de ser besta. Ele não foi nada polido. Ele disse, porque você quer ser mais justo do que Deus. Ele falou assim para mim, Deus me disse que tudo o que você recebe, você está dividindo por igual com todas as famílias que estão à sua volta. Mas a questão é, essas famílias estão com você, plantaram a mesma coisa que você plantou? Porque se eles não plantaram, eles não têm direito de colher o que você está colhendo. E você está tentando ser mais justo que Deus. Eles partilham de uma colheita sem ter participado da semeadura. Ele falou assim para mim, você tem crédito diante de Deus, porque semeou. Mas para você aprender, Deus agora vai limitar. Ele falou assim, vai fechar a torneira para o seu lado. Ele vai começar a te dar coisas muito valiosas, porém indivisíveis. Porque você está prejudicando essas pessoas quando não ensina a eles a intencionalidade que você pratica. Eu voltei para casa e falei, gente, parece que Deus acabou com a festa de vocês. Eu falei, nenhum de vocês está plantando o que nós estamos plantando. Vocês estão se doando aqui no trabalho e eu acredito que vocês merecem ser honrados. Mas eu acredito que Ele quer que vocês entendam um princípio que tem funcionado para mim e para Kelly. Eu falei, e os próximos anos, aqueles vocês não entendem isso nessa conversa, vocês vão perceber olhando para a nossa vida, tudo que Deus vai fazer por nós. E eu espero que pelo menos vocês possam entender depois com atraso, mas que vocês entendam os princípios. Sabe, de fato aquilo tudo que Ele disse começou a acontecer. Nós começamos a ser abençoados com coisas preciosas, mas que não dava para dividir. E aquilo começou a chamar a atenção daquelas pessoas. E o testemunho que eu tenho de muitos deles foi que de fato eles acordaram e disseram, peraí, nós não só podemos, mas nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Quem está entendendo? Porque as pessoas, como eu falei, elas pegam uma parte da doutrina em detrimento de outra. Outro dia um cara falou assim para mim, eu não entendo sua dedicação a Deus. Eu falei, por que não? Ele falou assim, deixa eu tentar reproduzir o mais perto do que ele falou. Ele falou assim, eu acho que você ainda não entendeu a revelação do amor incondicional de Deus. Eu falei, então me ajude a entender. Ele falou assim, nada que você fizer de bom vai fazer com que Deus te ame mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer com que Deus te ame menos.
Eu falei, uau, essa é a grande revelação que está faltando na minha vida. Falei, isso eu ensinei para meu filho uns dias atrás. Eu não estava nem falando de Deus, estava falando de mim. O Israel tinha em torno de 11 anos de idade. E eu fiz uma aventura que Dona Kelly, mãe do garoto, minha esposa, pedagoga, não aprovou. Eu fiz ele faltar praticamente uma semana de aula para me acompanhar numa viagem. Era o início do ano, falei, recupera isso aí, eu estou ficando longe demais, eu quero ter tempo, né, com a família, vou trazer todo mundo. Ele é o que estava na idade da matéria ser mais desafiadora. Quando nós voltamos, o professor deu uma prova surpresa em cima do conteúdo que ele perdeu. Ou seja, eu sabia que ele tinha ido mal. Então alguns dias se passaram e meu filho entra em casa. Naquela época do mês que eles estão trazendo o boletim escolar. Pela linguagem corporal, cabeça baixa, não tinha coragem de me encarar nos olhos, as pernas tremendo que nem vara verde na hora de falar comigo, eu já saquei o que tinha acontecido. E como ele mal conseguia falar de nervoso e de medo, eu falei, por acaso você tem na sua mochila um boletim que tem uma nota vermelha? Deus te revelou, pai. Eu falei, não, foi tu mesmo. Mas ele estava tão assustado, com tanto medo, e eu não conseguia falar com ele. Eu falei, filho, para. Eu falei, eu amo você. Ele falou, eu sei. Eu falei, você sabe, mas não entendeu. Eu falei, o meu amor por você é incondicional. Eu te amo porque você é meu filho. Eu não te amo pela sua performance. Falei para ele, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Pensa numa cara de alívio estampada no rosto do piá. Só que logo depois do alívio, o ar começou a mudar para uma cara de malandragem. E ele não precisava falar para eu saber o que ele estava pensando. Ele estava pensando alguma coisa mais ou menos assim. Então liberou geral. Porque se nada que eu fizer de bom vai fazer o senhor me amar mais e nada que eu fizer de ruim vai fazer me amar menos, por que é que o meu comportamento tem que ser diferente? Mas quando eu vi a carinha mudando de alívio para malandro, eu falei para ele, eu já sei o que você está pensando aí, então deixa eu te explicar algo. O meu amor por você fala do valor que você tem por mim. Agora eu espero que eu também tenha valor e importância para você. E esse é um outro assunto que se chama agradar. Se você quiser me agradar, sua boa atitude vai funcionar. Se você quiser me desagradar, sua má atitude vai produzir resultado, independente do tanto que eu lhe amo. Aí as pessoas hoje em dia ficam falando de um amor condicional, incondicional de Deus, como se justificasse, viva de qualquer forma. Deixa eu te dizer algo. O que determina o seu destino não é o amor incondicional de Deus, são suas atitudes. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus fez Deus oferecer salvação para todo mundo. As pessoas serão salvas porque Deus as ama? Não. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê. Então é salvo quem crê. E quem não crê, o verso 18, João 3 diz, condenado. Então você tem gente indo para o inferno que Deus ama incondicionalmente. Mas mesmo seja incondicionalmente amado por Deus, vai se lascar. Por quê? Porque a sua maneira de tratar Deus não foi correta. E nossas atitudes vão influenciar e determinar o nosso destino. Quem está entendendo a diferença? Então eu falei para aquela criatura que estava me questionando, dizendo que não tinha revelação. Eu falei, o amor incondicional de Deus fala do valor que você tem para Ele. Sua disposição de agradá-lo, porque isso é doutrina bíblica, gente. Jesus diz em João no capítulo 8, no verso 29, falando do Pai, ele diz, eu faço tudo o que lhe agrada. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então eles ensinavam um estilo de vida, qual era o padrão do cristianismo, e ele diz como devem viver e agradar a Deus. Ele diz, e efetivamente estão fazendo que vocês continuem progredindo cada vez mais. Então você vai ver Paulo dizendo em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia dizendo em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Há toda uma doutrina na palavra de Deus sobre agradá-lo. O amor incondicional dele para comigo e para com você fala do valor que nós temos diante dele e de um Deus que não faz acepção de pessoas. A doutrina de agradá-lo fala da importância que ele tem para nós e de como nossas atitudes vão gerar consequências e vão afetar o nosso destino. Essas duas coisas não podem ser apresentadas de forma isolada, elas têm que ser entendidas de forma combinada, e a verdade está no todo e não apenas em uma ou outra parte. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu correr aqui. Segundo lugar, o desdobramento do trato de Deus conosco. Eu quero destacar uma ideia e um conceito. Quanto eu e você vamos experimentar de Deus? Essa decisão não é unilateral da parte do Senhor. A verdade é que o limite não está em Deus.
Se Deus é onipotente, pode todas as coisas, operar todo tipo de milagre, de intervenção, todo e qualquer nível de conquista, a pergunta, o limite está em quem? Eu aprendi isso quando ainda era um adolescente, prestes a entrar ali naquela fase da juventude, que o limite não está em Deus, o limite está em nós. E é importante que você saiba disso. Se você puder, fala para algum vizinho ao seu lado aí, mesmo que você não conheça, fala, você é o limite. Ou seja, o mover de Deus será na minha e na sua vida do tamanho da nossa fé. As pessoas precisam parar de achar que Deus responde necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Então deixa eu explicar isso. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem já nasce em pecado, separado de Deus, sentenciado ao inferno e precisando de salvação. O que Deus seja louvado nos foi providenciado em Jesus. Agora, as pessoas não são salvas porque precisam de salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então a pessoa não é salva porque precisa de salvação, ela é salva se ela crer, porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Mas aí o que acontece? Você tem um crente com necessidade financeira, ele fica murmurando diante de Deus, mas eu estou precisando e o Senhor não faz. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Aí você tem um crente que está com a necessidade na área da saúde física, e ele está lá dizendo, eu preciso de cura e o Senhor não faz. Mas Deus não responde necessidade, Ele responde fé. E fé é algo que eu e você precisamos entender, que existe intencionalidade, não só em exercitar a fé, mas em fazer a nossa fé crescer. Então, se eu e você vamos experimentar de Deus algo que é proporcional, dimensional à nossa fé, e queremos mais, mas não investimos no crescimento da nossa fé, como é que nós vamos chegar lá? Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Uma vez perguntaram para alguém, era um ministro com muito resultado nessa área de cura, mas ele nunca chegava orando de cara com os enfermos. Ele gastava dias, às vezes semanas, em campanhas de ensino, fundamentando as pessoas na palavra antes de começar a orar. Um dia perguntaram para ele, por que você acha que alguns crentes têm tanta dificuldade para receber a cura? Ele disse, porque eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o espírito com um sanduíche frio por semana. Basicamente, como eu ouvi um dia alguém declarar, o que falta para muito crente é vitamina B, Bíblia. Sem fé, eu e você não iremos muito longe. O que Deus fará na minha e na sua vida é do tamanho da nossa fé. Segundo Reis, capítulo 13, é um de muitos exemplos. O profeta Eliseu dá uma palavra profética para o rei Joás, dizendo, olha, você vai exterminar o seu inimigo em Afeca até os consumir. Deus vai dar vitória completa. Ele diz para ele, atira no chão. O homem atira 1, 2, 3. Quando ele para, é a hora que eu imagino um Eliseu dizendo, por que parou? Parou por quê? E diz, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz, então você teria ferido o inimigo até os consumir, do jeito que Deus prometeu. Aí ele olha e diz, agora só vai ferir 3 vezes. O que é que o céu estava dizendo para aquele homem? Algo parecido com o que Jesus dizia no seu ministério terreno, seja feito conforme a sua fé. Se eu e você não compreendemos que estabelecemos limites e que nós podemos intencionalmente removê-los, nós não vamos muito longe. Romanos capítulo 5, verso 2, nos mostra que pela fé nós temos acesso à graça. Tudo aquilo que é disponibilizado na graça só tem um acesso, fé. Agora, quanto de fé eu e você iremos manifestar depende da nossa decisão de crer e confiar em Deus e de alimentar e exercitar a própria fé. Logo, não importa o assunto que a gente trabalha, eu vou dizer que essa lei, ela sempre se repete, é recorrente. Nós passamos o mês de setembro aqui ensinando sobre vida no Espírito. Eu lembro que uma das ênfases que demos foi Ezequiel 47, falando sobre o rio de Deus, dizendo, é você que entra no rio, não é o rio que invade a sua vida. Quanto mais você afunda, quanto mais você se entrega, mais controle ele assume, reciprocidade. Terceiro e último lugar, diz respeito a valorizarmos ou cuidarmos dos interesses de Deus. Eu acredito que esse também é um entendimento que precisa encher o meu e o seu coração e nos levar a atitudes de intencionalidade. Eu quero ler textos tanto do Antigo Testamento como do Novo e mostrar que o padrão se sustenta, não importa se falamos da Antiga ou da Nova Aliança. Em Êxodo, no capítulo 34, Deus diz o seguinte no verso 23, 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel.
Então, de todas as festas de Israel, 3 eram destacadas como principais. Dessas 3, aí tem Páscoa, né, Tabernáculos, Pentecoste. Deus está dizendo, todo mundo nessas datas fixas anuais, todo homem tem que subir diante do Senhor. Que era subir diante do Senhor e ao templo em Jerusalém. Isso começa na época do tabernáculo, que esteve em outros lugares, e depois, obviamente, o templo seria construído em Jerusalém. Deus está dizendo, todo mundo tem que fazer isso. Agora, pensa comigo. Deus está falando isso a um povo que está saindo do Egito, vai conquistar a terra, vai travar guerra contra os seus inimigos, mas 3 vezes ao ano eles têm que interromper a guerra, virar as costas para suas propriedades, deixá-las desguarnecidas, porque nem todas as mulheres e crianças eram obrigados a ir, mas todos os homens eram. E da perspectiva militar, deixar tudo vulnerável para ir adorar a Deus e voltar depois. O que você acha que essa gente com a mentalidade de guerra que estavam vivendo ia pensar? É ruim que nós vamos deixar tudo para trás, desguarnecido, desprotegido, para ir lá fazer festa diante de Deus? E Deus se antecipa, verso 24 de Êxodo 34. Porque expulsarei as nações diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Deus está dizendo, presta atenção. Se vocês me colocarem em primeiro lugar e subirem para me adorar, eu vou guardar as terras de vocês. Ninguém vai se meter com aquilo que é de vocês, porque enquanto vocês cuidarem dos meus interesses, eu cuido de vocês.